Você que deseja publicar um artigo científico e sempre tem dúvida entre fazer um estudo de revisão ou um estudo primário, neste vídeo eu vou explicar os prós e os contras de cada abordagem, de modo a facilitar para você tomar essa decisão. Eu vou falar o que eu acho de cada uma dessas abordagens e depois vou dar a minha opinião do que é o mais simples, o mais direto para você conseguir publicar o seu artigo científico. Eu sou Daniel Mendes, sou médico, professor de metodologia científica e faço as videoaulas aqui no canal com o objetivo de explicar como fazer um estudo científico, como escrever um projeto de pesquisa. Existem inúmeros vídeos de orientação, siga aqui no canal e nas outras redes sociais que certamente você vai obter informações úteis para a publicação científica. Nesse vídeo então eu vou falar sobre o que vai ser mais simples, mais rápido para você publicar, o que vai ser melhor dependendo do momento profissional que você vive, se é uma revisão da literatura ou um estudo primário. Vou falar sobre todos esses tópicos que estão aqui e vamos começar então sobre as revisões de literatura. Existem basicamente dois tipos de revisões que você pode escrever: ou as revisões sistemáticas ou aquelas não sistemáticas. Dentre as não sistemáticas, a mais comum, a mais difundida é a revisão narrativa. Existem outros tipos de revisões não sistemáticas, como revisões de escopo, revisões integrativas, cada uma com suas características. Vejam os vídeos específicos aqui no canal sobre esses tipos de revisão, mas seguramente podemos agrupá-las todas nesses dois tipos, ou aquelas que seguem uma padronização na sua consecução, que são as revisões sistemáticas, ou aquelas até mais simples de serem feitas, menos rígidas, são as revisões não sistemáticas, dentre elas a principal, a revisão narrativa. Assim, de todas as revisões narrativas são as mais comuns. Revisão narrativa é quando você explica ao leitor um determinado tópico, um determinado assunto. As revisões narrativas são muito úteis porque servem a um propósito, que é esclarecer uma questão, esclarecer um ponto em aberto na literatura. Então você vai estudar determinado assunto. É parecido com um capítulo de livro, em que você destrincha um assunto para o leitor. Então o primeiro passo, quando você está planejando uma revisão narrativa, é saber quem é o seu público, quem é o seu leitor. Veja bem, se é um leitor especialista no assunto ou se você está escrevendo para profissionais generalistas. Não é uma questão de um ser mais difícil que o outro. Todos os dois têm suas dificuldades e facilidades, facilitadores. Quando você está escrevendo uma revisão sistemática para um especialista, você tem que ir fundo no assunto, destrinchar bem esse assunto, ver quais as dúvidas ainda existem sobre determinada questão e assim escrever um texto que seja de valor realmente para o especialista. Então você tem que ir fundo no assunto, mas não precisa estender demais, falar sobre muitos temas. É diferente de fazer uma revisão para um público ou para profissionais generalistas. Aí você não precisa ir muito a fundo em determinado ponto da revisão, mas você tem que abordar vários aspectos. Por exemplo, se você vai fazer uma revisão narrativa sobre determinada condição de saúde, determinada doença, para um público generalista, aí você deve falar desde a definição, os passos diagnósticos, os tratamentos. Você não precisa ir tanto a fundo em cada tópico, diferente de uma revisão narrativa para um especialista, que aí sim você vai a fundo e definir as questões ainda abertas na literatura. Então guarde isso, muito importante. Se você vai escrever uma revisão narrativa, veja qual é o seu público, se é um especialista ou um generalista. As revisões narrativas são mais difíceis de serem publicadas, porque as revistas, de modo geral, não gostam de publicar revisões narrativas porque elas são pouco citadas por outros autores. Então, na maioria das vezes, as revisões narrativas são feitas por convite.
o corpo editorial, os editores de uma revista, convidam determinados autores para escrever sobre determinado assunto que eles dominam. Você pode sim escrever uma revisão narrativa, porém é de muito boa prática entrar em contato primeiro com o corpo editorial da revista e ver se vai ser interessante, se está no escopo da revista fazer uma revisão narrativa sobre o tema que você deseja. Agora, de todos os tipos de revisões, sem dúvida as mais fáceis de serem publicadas, mas mais difíceis de serem feitas, são as revisões sistemáticas. Para se fazer uma revisão sistemática, há uma série de passos. Vejam os vídeos aqui no canal que explicam quais os passos você deve fazer para a realização de uma revisão sistemática. As melhores revisões são aquelas de ensaios clínicos randomizados sobre determinado assunto, principalmente sobre determinado tratamento. No entanto, dependendo do tema que você escolher, às vezes não é possível fazer uma revisão sistemática utilizando como estudos primários os ensaios clínicos randomizados. Então você pode sim fazer revisões sistemáticas com outros tipos de estudos primários, estudos observacionais prospectivos ou retrospectivos. São revisões mais fracas do ponto de vista de tomada de decisões clínicas, mas úteis para esclarecer também várias situações. Então, a grande questão sobre a revisão sistemática é conhecer os passos metodológicos para a sua realização, desde a forma de busca dos artigos primários, como você vai fazer a seleção desses artigos, a extração de quais dados, a análise de qualidade e as tomadas de decisões. Então, se você seguir todos esses passos metodológicos, seja de uma revisão sistemática de ensaios randomizados ou não, certamente, se você seguir os passos metodológicos, algum periódico da sua área, alguma revista científica da sua especialidade vai aceitar a publicação. Agora eu vou falar sobre os prós e os contras dos estudos primários. O primeiro ponto é você saber o que é um estudo primário. Estudo primário ocorre quando você coleta os dados diretamente dos participantes da pesquisa. Então, estudos secundários, você coleta dados de outros artigos científicos, de outros textos. Então, os estudos de revisão são estudos secundários. Estudos primários, você coleta dados diretamente das pessoas ou dos indivíduos participantes. Dentre todos os estudos primários, os que têm mais peso científico e mais fácil publicação são os estudos de intervenção, os estudos experimentais. Porém, na prática, são estudos difíceis de fazer. Normalmente, você só consegue fazer estudos de intervenção ou experimentais quando você está imbuído num ambiente de ensino, numa faculdade, numa universidade, principalmente na área de saúde. Então, o mais simples é pensar nos estudos observacionais. São aqueles que não interferem diretamente no indivíduo, você vai simplesmente coletar dados a partir da observação de uma situação. Então existem inúmeros vídeos aqui no canal explicando como fazer estudos observacionais. Existem os estudos prospectivos, os retrospectivos e os estudos transversais, além dos estudos descritivos. Nos estudos retrospectivos, você coleta dados de prontuários ou de registros, você observa dados já ocorridos, ou de prontuários, registros, ou mesmo por entrevistas com os participantes. Há sempre um viés, ou seja, um potencial erro nessa coleta de dados, porque muitas vezes os registros são incompletos. Então, essa é a principal dificuldade dos estudos retrospectivos. Os registros normalmente não oferecem todos os dados que o pesquisador procura. Diferente de um estudo prospectivo, em que você segue os participantes da pesquisa, segue os pacientes a partir do momento presente para o futuro. E assim, quando num estudo prospectivo, normalmente a equipe de pesquisa, o pesquisador, tem muito mais controle das variáveis que quer coletar. A grande dificuldade nos estudos prospectivos é o tempo,
o tempo necessário para seguir os pacientes. Então, se você vai começar com um estudo prospectivo, eu sugiro começar com um estudo prospectivo curto, de segmento curto, poucos meses, 6 meses, no máximo 1 ano, de modo que você tenha possibilidade real de fazer o segmento dos pacientes. Pense bem em quais desfechos você quer procurar. Se o desfecho que você está procurando estudar demora muitos anos para acontecer, não adianta você fazer um estudo prospectivo curto. Pense em desfechos mais rápidos e mais simples, que aí sim você vai conseguir fazer um segmento curto dos pacientes. Há também os estudos transversais, são estudos muito bons porque você coleta dados por um período curto de tempo. Num estudo transversal, não há segmento dos participantes, ou seja, você não segue os pacientes nem para frente de maneira prospectiva e nem coleta dados para trás. Você vai analisá-los somente naquele período de coleta de dados. Então, o estudo transversal tem a vantagem que normalmente a coleta de dados é mais fácil. Ela é mais fácil que um estudo retrospectivo, porque no estudo retrospectivo faltam muitos dados, e ela é mais fácil que um estudo prospectivo, porque no estudo prospectivo tem a variável tempo, que às vezes é difícil de lidar com ela. E em todos esses estudos há uma fase que é limitante, que é a coleta de dados. Pense sempre em estudos que seja facilmente você coletar dados dos pacientes, porque a coleta de dados realmente é um passo limitante. Existem inúmeros estudos que já orientei, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que várias pessoas, vários alunos tiveram dificuldade em coletar dados, porque imaginaram que ia ser mais simples, e quando a gente vai fazer a pesquisa de campo, vai direto aos pacientes, realmente é difícil fazer essa coleta. Portanto, ao planejar o estudo, lembre-se dessa fase limitante, que é a coleta de dados. Pense em algo factível, fácil de você fazer, de você coletar junto aos pacientes. Então, essa questão da coleta de dados está muito ligada também ao momento profissional que você vive. Dependendo se você está na graduação, na pós-graduação ou já atuando no mercado, cada uma dessas fases tem dificuldades e facilidades para você ter acesso aos pacientes, aos participantes da pesquisa para fazer um estudo primário. Veja bem, se você está na graduação de um curso da área da saúde, o mais fácil realmente é fazer uma revisão da literatura. Veja com um professor orientador, um possível professor orientador, para você fazer uma revisão da literatura de um tema que você está afim, de um tema que você quer estudar. Normalmente os estudos de revisão são mais fáceis, apesar de realmente você ter que estudar bastante sobre o assunto. E o tempo necessário para se fazer uma revisão, em especial uma revisão narrativa, não é grande. Agora, você pode sim fazer estudos primários na graduação. O mais fácil é entrar numa linha de pesquisa junto ao seu professor orientador. E normalmente essas linhas de pesquisa com o seu orientador têm também alunos de pós-graduação, de modo que você possa estar numa equipe de pesquisa e aprender com todos, tanto a coleta de dados, a análise e a escrita do texto científico. Na pós-graduação, seja no mestrado ou doutorado, normalmente exige-se um estudo primário. Um estudo transversal tem a grande vantagem que você precisa de um pouco tempo de coleta de dados. Veja bem que isso depende muito da questão a ser estudada, da questão da pesquisa e do seu objetivo, se isso pode ser respondido por meio de um estudo transversal. Outra possibilidade muito boa para a pós-graduação formal, stricto sensu, o mestrado ou doutorado, é o estudo prospectivo curto, como eu falei, com poucos meses de segmento. Porque desta maneira o pesquisador tem controle de várias variáveis e consegue fazer inúmeras correlações entre elas. Então, se você está pensando no mestrado ou no doutorado,
pense num estudo prospectivo curto que certamente vai ter muito valor, você vai conseguir publicar o seu artigo numa revista de bom impacto. Agora lembre-se que no mestrado há necessidade de serem estudos mais curtos. Normalmente o mestrado na área de saúde tem 2 anos de duração e você pode também, junto do estudo primário, fazer uma boa revisão narrativa sobre determinado assunto. Já no doutorado é possível fazer estudos mais longos e mais complexos. Muitas pessoas fazem dessa maneira um estudo transversal no mestrado e depois um estudo prospectivo curto no doutorado, porque no doutorado são estudos mais profundos, metodologicamente mais elaborados, então um estudo prospectivo de curto segmento talvez seja o melhor desenho de estudo para este tipo de pós-graduação. Agora, se você já está atuando com seus pacientes e você já está atuando no mercado de trabalho, existem inúmeras possibilidades. Além dos estudos transversais, em que você analisa num determinado período de tempo, ou nos estudos prospectivos, se você está coletando dados de maneira organizada, aí sim você pode fazer um estudo retrospectivo baseado na sua casuística, nos dados que você vai coletando com o tempo. Então pense sempre nisso, à medida que você vai analisando os casos, analisando os pacientes, vá registrando em algum banco de dados, de modo que você mesmo possa ter o seu controle dos seus dados para publicações futuras. E por fim, o que quero falar para você é como iniciar a pesquisa científica. Bom, existem basicamente 2 maneiras de você começar uma pesquisa científica, o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado é coletando os dados sem organização, sem metodologia e principalmente sem um objetivo específico. Portanto, se você quer publicar um artigo, faça da maneira correta. Comece definindo muito bem a questão da pesquisa e o seu objetivo. E só depois de definir o objetivo é que você vai pensar no tipo de estudo necessário para responder à questão da pesquisa, para chegar ao seu objetivo. Então, primeiro defina a questão da pesquisa, defina o objetivo que você deseja e aí sim você pensa no delineamento ou no desenho do estudo científico. Existe uma série de passos que podem te orientar sobre isso. Os inúmeros vídeos aqui no canal explicam vários desses passos. Há também a mentoria sobre como fazer os projetos de pesquisa e as publicações científicas. Mas, sem dúvida, o primeiro passo é escrever um projeto detalhado, bem feito, na sequência correta. Você primeiro define a lacuna do conhecimento e aí a questão a ser respondida e logo depois o objetivo do seu estudo. Então veja que é uma sequência correta também na metodologia do estudo científico. A definição da população de estudo com seus critérios de inclusão e exclusão, os procedimentos que serão feitos, as análises que serão feitas. Veja que nessa fase da escrita do projeto, você não precisa definir exatamente quais análises estatísticas que serão feitas. Isso pode ser feito posteriormente com a ajuda profissional de um estatístico ou com o restante da equipe de pesquisa. Mas sim, você precisa escrever um projeto detalhando como será feita a coleta de dados. E à medida que você vai coletando os dados, você vai escrevendo o artigo para você não deixar isso para o final. E num estudo de revisão, seja uma revisão sistemática ou uma revisão narrativa, há também uma sequência correta de como fazer. Numa revisão narrativa, você define o tema a ser estudado e define quais os tópicos que você vai discorrer de acordo com o leitor que você deseja, um especialista ou um generalista. Portanto, se você deseja publicar um artigo científico, pense em qual modelo você quer seguir, ou um estudo de revisão, que são os chamados estudos secundários, ou um estudo primário, em que você coleta dados diretamente com o participante. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que tenha trazido informações úteis para você. Se você gostou, curta e compartilhe.